Ele fez aquilo sem aviso. A mão de Mateus pousou discretamente sobre a perna de Duarte, bem ali no bar da piscina, e a respiração dele falhou. Não havia música alta que escondesse o gesto, nem desculpa que o transformasse em acaso. Foi direto, claro, e impossível de ignorar. O choque não estava no toque em si, mas no que ele revelava. A verdade de que havia algo entre eles, mesmo antes de qualquer palavra. Duarte não reagiu de imediato. Apenas olhou para Mateus, que sustentou o olhar com serenidade. Era o segundo dia no resort no sul do Algarve, onde Duarte tinha ido sozinho, tentando se recompor depois de meses de silêncio e de um término sem drama, mas cheio de desgaste. Não esperava nada além de descanso. Mas agora, a poucos centímetros dele, estava um homem que quebrava todas as defesas que ele havia erguido. Na noite anterior, eles já tinham cruzado olhares. Duarte lembrava bem do riso de Mateus no restaurante, um riso cheio e despreocupado que o fez levantar os olhos da taça de vinho. O simples aceno que trocaram ficou gravado mais forte do que deveria. De manhã, viram-se outra vez junto à piscina. Nada além de um olá, mas foi suficiente para plantar algo incômodo. A expectativa. E agora, com um gesto inesperado no bar, esse algo ganhava forma. "Espero que não te incomode", disse Mateus, retirando a mão, mas sem perder a calma. Duarte hesitou, o coração acelerado demais para fingir neutralidade. "Não me incomoda." Mateus sorriu, e aquele sorriso parecia um convite a não fugir. O silêncio entre eles ficou denso, mas não pesado. Pelo contrário, era como se houvesse finalmente um lugar seguro onde nada precisava ser explicado. Mateus apresentou-se estendendo a mão. "Duarte." O aperto foi firme, e havia uma estranha sensação de que já se conheciam. Pediram bebidas. Ele uma água tônica com limão, Duarte algo doce demais, só para quebrar o gelo. Conversaram sobre coisas banais. O calor, os turistas, a música ambiente. Mas cada riso que escapava de um ou cada olhar mais demorado se tornava um passo maior do que qualquer palavra dita. No fim da tarde, quando o céu começava a mudar de cor, Mateus inclinou-se um pouco mais perto. O ombro dele roçou de leve em Duarte, e isso bastou para que um arrepio percorresse o corpo inteiro. "Jantamos juntos hoje?" perguntou com simplicidade. Duarte não conseguiu responder logo. Sentia-se exposto, mas também aliviado. "Está bem." O sorriso de Mateus não foi de conquista, mas de cumplicidade. À mesma hora de ontem, no terraço. Ao sair do bar, Duarte ainda sentia na pele o calor da mão dele. Não era uma marca visível, mas parecia tatuada na memória. Subiu para o quarto com passos incertos, mais por dentro do que por fora. Passou minutos diante do espelho, sem saber por que de repente se preocupava em ajeitar a camisa ou escolher o perfume. Naquela noite, a mesa no terraço estava à espera. As velas tremiam levemente com o vento vindo do mar. Mateus chegou alguns minutos depois, cumprimentando-o como se fosse natural, como se aquele encontro já estivesse marcado desde sempre. "Ficas bem melhor à vontade", disse ele sorrindo. "Tu também." A conversa fluiu de forma estranha. Não havia esforço, não havia medo de silêncios. Quando falavam, parecia que se conheciam de outros tempos. Quando se calavam, parecia que diziam ainda mais. Mateus contou que vivia no Porto, trabalhava em projetos de construção e que precisava desesperadamente de alguns dias de paz. Duarte abriu um pouco do próprio peso. Meses de exaustão, o fim de uma relação longa e sem cor. A solidão que ele tentava transformar em descanso. Mateus ouviu sem interromper, e esse simples gesto valeu mais do que qualquer conselho. Durante o jantar, os joelhos dele se tocaram por acaso embaixo da mesa. Nenhum recuou. O toque permaneceu, discreto, mas suficiente para transformar cada segundo em algo novo. Duarte, que tinha chegado ali apenas para esquecer, sentia-se agora visto de um jeito que não acontecia havia muito tempo.
Depois da sobremesa, Mateus levantou-se e disse: Anda! Caminharam lado a lado pelo caminho iluminado até a praia. O som das ondas preenchia o espaço, e a escuridão era apenas interrompida pelas luzes distantes do resort. Pararam em frente ao mar, e por alguns segundos só havia o barulho da água. Vosso? Perguntou Mateus, quase em sussurro. Duarte assentiu. E o primeiro beijo aconteceu com a lentidão de quem não quer assustar o momento. Não houve pressa, apenas a certeza de que aquilo não era um erro. Quando se afastaram, ainda com as testas encostadas, Mateus disse: Agora já não é coincidência. Duarte sorriu, sentindo pela primeira vez em muito tempo que talvez estivesse no lugar certo. Foi quase um choque no dia seguinte. Duarte acordou com a sensação de que talvez tivesse inventado tudo. O beijo na praia parecia um sonho. Mas, quando desceu para o pequeno almoço, lá estava Mateus, sentado sozinho, a mexer lentamente no café. Assim que o viu, levantou a mão num aceno leve, e a verdade voltou como um impacto no peito. Não tinha sido imaginação. Duarte aproximou-se, sem saber bem como começar. Mateus resolveu por ele. Dormiste? Mal, respondeu sincero demais. O sorriso que recebeu em troca não foi de troça, mas de compreensão. E esse detalhe mexeu mais com ele do que qualquer palavra bonita. Sentaram-se juntos. Não houve pressa. Não houve planos. Apenas comeram. Trocaram comentários sobre nada de especial. Mas a proximidade já parecia inevitável. Na saída, Mateus tocou no braço de Duarte. Rápido, mas firme. Logo mais. Na piscina, o simples gesto aqueceu-o mais do que o sol do Algarve. À tarde, estavam de novo lado a lado. Não combinaram nada formal, mas acabaram na mesma parte do bar, como se o corpo de um já soubesse procurar o do outro. Desta vez, falaram mais. Duarte contou histórias de infância em Lisboa, de como se escondia atrás dos livros para não enfrentar o barulho da casa. Mateus partilhou memórias do Porto, das idas ao estádio com o pai, das primeiras obras em que trabalhou ainda jovem. Enquanto falava, Mateus deixou a mão repousar sobre a mesa, aberta, como quem oferece sem impor. Duarte, depois de longos minutos, pousou os dedos sobre os dele. O contato foi breve, mas suficiente para silenciar o mundo à volta. Não costumo fazer isto, murmurou Duarte, quase arrependido do gesto. Nem eu, disse Mateus, e os olhos fixos nele não deixavam dúvidas. O clima mudou. Já não era apenas simpatia de férias. Havia um fio invisível puxando os dois. No fim da tarde, decidiram caminhar até ao mercado próximo do resort. O caminho era cheio de turistas, mas eles estavam alheios. Entre bancas de frutas e peixe fresco, riam-se de coisas pequenas. Mateus comprou uma pulseira simples e colocou-a no pulso de Duarte, sem pedir permissão. Para te lembrares de que não está sozinho aqui. Duarte ficou mudo, sentindo o nó subir-lhe à garganta. Nunca foi de se emocionar em público, mas teve de desviar o rosto para disfarçar. À noite, reencontraram-se no terraço outra vez. Não houve grandes discursos. Jantaram devagar, as pernas tocando debaixo da mesa, a conversa fluindo com naturalidade. Quando a música ambiente mudou para algo mais suave, Mateus fez algo inesperado. Puxou a cadeira para mais perto, de forma que os ombros ficassem a roçar. Duarte deixou-se ficar. Sentia a respiração dele próxima e, por instantes, esqueceu o mundo. Sabes o que mais me surpreende? Disse Mateus, baixando a voz. É que não parece que nos conhecemos há 2 dias. Duarte olhou-o de frente. Também sinto isso. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Era um silêncio cheio de promessas. Na saída, pararam antes de chegar ao quarto. O corredor estava quase vazio. Mateus encostou-se à parede, olhando-o intensamente. Duarte hesitou, mas deu um passo à frente. Encostou a mão no peito dele, sentindo o coração acelerado.
Boa noite, disse, tentando soar leve. Mateus segurou-lhe a mão e não deixou que se afastasse logo. Amanhã também. O sorriso cúmplice que trocaram antes de se separarem deixou Duarte desperto até tarde, com a pulseira nova a brilhar discretamente no pulso. Pela primeira vez em muito tempo, ele adormeceu com a sensação de que não era apenas companhia de passagem. O choque veio de repente. Duarte passava pelo corredor do hotel quando ouviu a voz de Mateus ao telefone, abafada, mas clara o suficiente. Não posso contar. Se souberem, não vão entender. As palavras foram como um murro no estômago. Duarte parou, sem coragem de entrar, mas já não conseguia fingir que não ouvira. Aquilo doía mais do que gostaria de admitir. Quando Mateus saiu do quarto e o viu ali parado, percebeu logo pelo olhar dele. Ouviste? Ouvi! A resposta saiu seca, quase fria. E doeu. Mateus tentou aproximar-se, mas Duarte recuou um passo. Então é isso? Somos apenas segredo de férias? Não é isso? Começou Mateus, visivelmente nervoso. Eu só... não sei como explicar. Duarte não conseguiu segurar a frustração. Não sabes como explicar ou não tens coragem? O silêncio que se seguiu foi mais duro do que qualquer palavra. Mateus desviou os olhos, e esse gesto foi pior do que uma recusa direta. Preciso de pensar, disse Duarte, afastando-se antes que a raiva transbordasse. Passou horas sozinho, caminhando pela praia sem destino. O vento batia forte e cada onda parecia ecoar o conflito dentro dele. Não era apenas orgulho ferido, era a sensação de estar a repetir um padrão. Sempre o silêncio, sempre o medo dos outros, sempre a sombra em vez da luz. À noite, Duarte voltou ao resort exausto, mas sem vontade de dormir. Foi até ao bar da piscina, onde tudo tinha começado. Pediu uma bebida qualquer, sem reparar no sabor. Tentava convencer-se de que não deveria esperar nada, que talvez tivesse sido apenas ilusão de 2 dias. Quando levantou os olhos, lá estava Mateus, do outro lado do balcão. Não se aproximou de imediato, como se tivesse medo da reação. Mas os olhares cruzaram-se, e nesse instante não precisaram de palavras. Mateus veio devagar, sentou-se ao lado. Não tocou, não forçou, apenas ficou. Duarte manteve-se em silêncio, mas sentiu a tensão nos ombros diminuir aos poucos. A presença dele era contraditória. Era o que mais magoava e, ao mesmo tempo, o que mais confortava. Duarte, começou Mateus com voz baixa. Sei que falhei contigo hoje. Duarte respirou fundo, tentando controlar a avalanche por dentro. Não quero ser lembrança escondida. Não vim aqui para isso. Mateus baixou a cabeça, como se procurasse as palavras no chão. Tenho medo. Eu também tenho, mas estou aqui. Tu é que tens de decidir se vais continuar a fugir. O silêncio seguinte foi pesado, mas diferente do da tarde. Havia dor, mas também vontade de não perder. Mateus, finalmente, pousou a mão sobre a mesa, aberta, como antes. Duarte olhou, e mesmo magoado, colocou a sua por cima. Não era perdão ainda, mas era um fio que os ligava. O barulho distante de risos e música preenchia o ar. Mas, para eles, tudo estava em suspenso. Não resolveram nada naquela noite, mas também não se afastaram. Ficaram ali, em silêncio, apenas com as mãos juntas, como quem diz, ainda não acabou. Quando se levantaram para regressar, a tensão não tinha desaparecido, mas havia um compromisso silencioso de continuar. Duarte, ao chegar ao quarto, percebeu que, apesar da dor, não queria largar. E talvez essa fosse a maior prova de que havia algo verdadeiro entre eles. Foi no dia seguinte que tudo explodiu. Duarte tinha decidido evitar Mateus, mas o destino parecia recusar essa distância. No final da tarde, enquanto o resort fervilhava de turistas, houve um jantar coletivo no terraço, com música ao vivo e mesas partilhadas. Duarte tentou sentar-se longe, mas não adiantou.
De repente, Mateus estava ali, a poucos lugares de distância, os olhos fixos nele, como se fosse impossível olhar para qualquer outra pessoa. Durante longos minutos, Duarte ignorou-o. Ria-se forçadamente das conversas ao redor. Bebia mais depressa do que devia. Fingia que estava bem. Mas por dentro, a raiva e a tristeza lutavam. Até que, sem aviso, Mateus levantou-se. Duarte. A voz dele soou alta o bastante para que várias cabeças se virassem. Preciso de falar contigo agora. Duarte congelou. Sentiu o sangue ferver. Não é lugar para isso. É exatamente o lugar. Mateus deu um passo à frente. Estou farto de me esconder. O silêncio caiu sobre a mesa. Algumas pessoas desviaram o olhar, outras ficaram a observar. Duarte estava atordoado. Nunca imaginou que Mateus fosse capaz de algo assim. Eu tenho medo, continuou ele, a voz trêmula, mas firme. Tenho medo do que os outros pensam, medo de ser julgado, mas tenho mais medo ainda de perder-te. O coração de Duarte disparou. Sentiu vontade de se levantar e fugir, mas também de o abraçar ali mesmo. Estava dividido entre a vergonha e a emoção. Não digas isso aqui, murmurou, mas Mateus não parou. Digo sim, porque já chega. Porque esta viagem não me trouxe apenas descanso, trouxe-me a ti. E se eu deixar passar, vou arrepender-me. A sala estava silenciosa. Duarte sentiu os olhos molharem. Mas não de humilhação. Era de alívio. Alguém finalmente escolhia ficar, mesmo com medo. Levantou-se devagar, aproximou-se de Mateus. Tens a certeza do que estás a dizer? Mais do que nunca. A voz de Mateus falhou um pouco, mas o olhar permanecia firme. Não quero viver a fingir. Não contigo. Duarte respirou fundo e, sem se importar com os olhares em volta, colocou a mão no ombro dele. O gesto arrancou um murmúrio da sala, mas naquele instante nada mais importava. Então mostra-me, disse Duarte. Mateus não hesitou. Aproximou-se e abraçou-o com força, ali, à vista de todos. Não foi beijo, não foi demonstração teatral, mas um abraço carregado de verdade. Duarte sentiu o corpo dele tremer e apertou ainda mais, como quem segura algo que não quer perder. O som da música retomou aos poucos, como se o mundo aceitasse o que acontecia. Alguns sorriram discretamente, outros fingiram não ver. Mas entre eles dois, o que existia era apenas coragem. Depois do jantar, saíram juntos para a beira da piscina. O ar fresco da noite ajudava a acalmar o turbilhão por dentro. Caminharam em silêncio, até que Mateus parou, respirou fundo e disse: Nunca fiz nada assim antes. Sempre vivi dividido entre o que sentia e o que achava que devia ser. Mas contigo, não consigo esconder. Duarte olhou-o fixamente. E se amanhã te arrependeres? Não vou. A resposta veio rápida, firme, quase desesperada. Porque o arrependimento já era a minha vida antes de ti. As palavras atingiram Duarte como uma maré. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que podia acreditar. Sem defesas, sem máscaras, apenas acreditar. Aproximou-se e pousou a mão no rosto dele. Eu também tenho medo, mas estou cansado de viver assim. O olhar de Mateus suavizou, e pela primeira vez naquele dia, ele sorriu. Não um sorriso largo, mas sincero, quase tímido. Duarte sentiu o peito aquecer. Ficaram ali, lado a lado, sentados na borda da piscina, os pés na água. Não falaram muito mais. O silêncio agora era cúmplice, cheio de promessas que não precisavam de ser ditas. De vez em quando, os ombros roçavam, e cada toque era um lembrete. Já não estavam sozinhos. Quando se levantaram para regressar aos quartos, Mateus segurou o braço de Duarte. Posso caminhar contigo até o teu quarto? Duarte assentiu. E aquele simples sim valeu mais do que qualquer discurso. Caminharam devagar, como se quisessem prolongar cada segundo. A porta,
Não houve beijo forçado, nem pressa. Apenas um olhar demorado, uma mão que demorou a soltar-se da outra, e a certeza silenciosa de que algo tinha mudado para sempre. Duarte fechou a porta e encostou-se a ela, o coração disparado. Sabia que ainda havia um caminho pela frente, dúvidas e medos para enfrentar. Mas também sabia, com absoluta clareza, que já não estavam a lutar sozinhos. E isso, por si só, era uma vitória maior do que qualquer palavra. A manhã seguinte trouxe um silêncio diferente. Duarte acordou cedo, abriu a janela e deixou o ar do mar entrar. Não havia peso no peito, apenas a estranha sensação de que o mundo tinha mudado um pouco na noite anterior. Quando desceu para o pequeno almoço, encontrou Mateus já à espera, sentado à mesma mesa, com 2 chávenas de café. Pensei que talvez quisesses companhia hoje, disse ele, num tom simples, mas com um olhar cheio de nervosismo. Duarte não respondeu logo. Sentou-se, puxou a chávena para si, bebeu um gole e só depois sorriu. Acertaste. Foi nesse instante que perceberam. A barreira tinha caído. Não havia mais espaço para o jogo de evitar, para o medo disfarçado. Agora era apenas escolha. Passaram o resto do dia juntos, quase como se o resort fosse pequeno demais para esconder o que sentiam. Andaram pela praia, molharam os pés no mar, compraram castanhas assadas num vendedor de rua. Riam-se de coisas banais, mas, em cada gesto, havia um subtexto que não precisavam de nomear. À tarde, encontraram um recanto sossegado com uma rede presa entre 2 palmeiras. Mateus deitou-se primeiro e estendeu a mão. Duarte hesitou, mas logo aceitou o convite, encaixando-se ao lado dele. Ficaram ali, balanço suave, sem falar muito. Os dedos de Mateus deslizavam devagar pelo braço de Duarte, desenhando círculos invisíveis. Era um gesto simples, mas carregado de intimidade. "Acreditas em timing?" perguntou Mateus de repente. Duarte ficou a pensar. Antes não. Achava que tinha perdido a chance de viver algo verdadeiro. Mas agora, talvez esteja a mudar de ideia. Mateus apertou-lhe a mão, como quem diz, eu também. Na última noite, não fizeram planos grandiosos. Não houve jantar especial, nem música preparada. Apenas se encontraram de novo na praia, sentados lado a lado a ver o reflexo da lua no mar. Ficaram longos minutos em silêncio, até que Duarte quebrou. Amanhã cada um volta para a sua cidade. E depois? Mateus respirou fundo. Depois continuamos. Não quero que isto fique aqui. Não quero que sejas apenas uma lembrança do Algarve. Duarte virou-se para ele, emocionado com a firmeza da resposta. Então, vamos tentar. Sem prometer perfeição, mas sem desistir à primeira dificuldade. É isso. Mateus assentiu. E o sorriso que lhe escapou era quase de alívio. Continuamos a dizer sim. O beijo que trocaram ali não foi longo nem cheio de pressa. Foi tranquilo, marcado pela promessa de continuidade. Na manhã seguinte, no átrio do hotel, a despedida foi silenciosa, mas intensa. Não houve lágrimas, apenas um último abraço prolongado, daqueles que falam mais do que qualquer discurso. Duarte sentiu a mão de Mateus escorregar devagar pela sua, até ficarem apenas com os dedos entrelaçados. Depois, a separação inevitável. O autocarro levou Mateus até ao aeroporto. Duarte ficou à porta do resort, observando até o veículo desaparecer. Quando voltou ao quarto, encontrou sobre a mesa de cabeceira uma pequena surpresa. A pulseira que Mateus tinha comprado no mercado e colocado no seu pulso estava agora ali com um bilhete simples. Volto a buscar isto quando estivermos juntos outra vez. O coração de Duarte apertou. Mas não de tristeza. Era esperança. Guardou a pulseira no bolso e, pela primeira vez em muito tempo, acreditou que o futuro podia ser mais do que repetição de velhos medos. 3 semanas depois, no terminal de chegadas do aeroporto do Porto, Duarte esperava, ansioso, olhando a multidão. E então, entre malas e rostos apressados, viu-o,
Mateus, cansado da viagem, mas com aquele mesmo olhar sereno que o tinha conquistado no Algarve. Não houve palavras no reencontro, apenas um abraço tão forte que pareceu colar os dois num só. Quem passava talvez nem reparasse, mas para eles, aquele momento era maior que tudo. Mateus murmurou-lhe ao ouvido: "Ainda assim?" Duarte fechou os olhos e respondeu sem hesitar: "Sempre." E foi assim que compreenderam. Não tinham vivido apenas uma semana de férias. Tinham iniciado algo que valia a pena enfrentar, mesmo com medo, mesmo sem certezas. Porque o que começou com um simples toque num bar de piscina tinha se transformado em escolha, coragem e verdade.